Namastê. Agradeço a todos que estão por aqui no meu canal. Peço para que vocês se inscrevam, ajuda bastante. E curtam também esse vídeo que eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Vamos conversar sobre os movimentos celestes, o que está acontecendo no céu, o que vai acontecer, quais são as consequências de tantas coisas ocorrendo no céu. A gente teve o eclipse parcial, né? Sol e Lua nova no signo de Touro, e a gente vai ter o eclipse lunar total no signo de Escorpião, né? A Lua no signo de Escorpião, o Sol no signo de Touro. Esses eixos estão eclipsados em quadratura com Saturno. Os eixos, eles falam muito para onde a gente deve ir, né? O que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que devemos abandonar, mas eles nunca andam separados. A cabeça e a cauda do dragão estão sempre juntos. Então, um não trabalha sem a força do outro. E eles trabalham a favor da Lua, conforme eu disse no meu vídeo anterior. A Lua é a senhora do karma, porque a Lua é quem faz a gente guardar mágoa, rancor, aprisiona a gente em sentimentos, né, em emoções. Então, dessa forma que a Lua se torna a senhora do karma. Marte, ele é responsável pelas nossas atitudes, então, se o karma também é as nossas atitudes, também Marte é um acelerador do nosso karma, né, através das nossas atitudes. A gente vai ter Mercúrio retrógrado já. Esse Mercúrio tende a bugar algumas formas de comunicação, né? Essa é a prova que a astrologia existe. A gente vê os efeitos acontecendo no dia a dia. A gente estuda os fenômenos acontecendo, então buga internet, buga comunicação. Você tenta falar alguma coisa para alguém, a pessoa entende totalmente diferente. Fica totalmente de uma forma distorcida. Para nós, da astrologia, astronomicamente, um planeta retrógrado ele está apenas mais próximo da Terra. Para nós, da astrologia, é o momento da gente revisionar aqueles assuntos, da gente prestar atenção naquele assunto. E é um assunto que vai incomodar para que a gente preste atenção mesmo. Então, Mercúrio, ele rege os veículos de comunicação, é o vendedor, é o comércio, é as tecnologias, é o falar, né? Então, tudo isso será revisionado em um ano mercurial, né? Que é um ano regido por Mercúrio, que eu acho bastante importante, porque a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente fala, né? Se o que está saindo da nossa boca está saindo para ajudar as pessoas ou para prejudicar. Se a gente usa da nossa oratória, o nosso poder de voz, o nosso poder de falar, para incentivar a pessoa a ser melhor ou para contribuir com picuinhas, com fofocas, com disseminação, com mentiras, tudo isso está sendo observado por Saturno e de perto. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente vai colher, sem dúvidas nenhuma, no futuro, né? Então, porque Saturno está trabalhando também no futuro, porque ele está em Aquário. O eclipse acontecerá no Exak, né, que significa a morte e a iluminação de Buda. Buda é um grande mestre ascensionado da Terra, nasceu por volta de 2300, 2500 a.C., não tenho certeza da precisão da data, mas foi mais ou menos por aí. Buda nasceu ele era príncipe, filho de um rei, e o pai sabia que tinha tido um filho especial, né, que era muito espiritual. E aí o pai tentou fazer com que ele não visse nada de ruim. Então, quando ele saía nos cortejos, ele não via sofrimentos. Ele via tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Até que um dia o cocheiro começou a falar para ele sobre o que era o sofrimento, porque ele viu o cocheiro chorando. E aí então ele abandonou a esposa, abandonou o filho, abandonou o pai, abandonou o palácio e foi viver a vida espiritual, se entregou, fez vários votos também, inclusive da comida, se absteve de comer por um tempo,
para encontrar a iluminação, né? E a iluminação é um caminho que apaga diversas expectativas dentro da gente, porque a gente lida com a realidade nua e crua, né? A gente entende as sombras. Então Buda percorreu esse caminho, ele foi conhecer o sofrimento de perto, ele foi ver pessoas passando fome, ele foi ver o sofrimento, ele foi participar do sofrimento, para que ele entendesse, ele foi sofrer também, tanto que ele fez o voto de não comer. Tem um livro que se chama Dhammapada, O Caminho da Lei, o livro das oitavas. A tradução e adaptação é do Dr. Jorges da Silva, ex-presidente da Sociedade Budista do Brasil. E tem uns trechos que eu queria falar com vocês, né? No capítulo 9, a gente encontra uma passagem muito bonita, já falando bastante sobre os conceitos budistas que a gente tem que refletir, ainda mais com essa oportunidade do Wesak. Entre os que odeiam, felizes realmente são os que vivem sem ódio. Entre os que são hostis, felizes são os que vivem sem ressentimento. E é exatamente isso que Escorpião traz, a Lua traz, o ressentimento, a mágoa. Então, entre os que odeiam, felizes realmente são os que vivem sem o ódio. Escorpião rege também a vingança, o ódio, os crimes, a passionalidade na sua parte negativa. Então, entre os que são hostis, felizes são os que vivem sem ressentimento. Felizes são aqueles que vivem sem cultivar o ódio. Porque é muito fácil cultivar o ódio contra outra pessoa. Isso é muito fácil, a cultura do ódio está aí. Pessoas brigando dentro da família por causa de políticos. O ódio é muito fácil ser implantado. O amor é difícil. O amor é muito difícil. Mas ele vale bastante a pena. Ele muda muito parâmetros, né? Outra passagem. Entre os atormentados e doentes, felizes realmente são os que vivem sem sofrimento. Independente se está doente, independente de qual seja a dor que a pessoa carrega. Todos nós carregamos as nossas dores. Todos que estão no planeta Terra sofrem. As plantas, os animais, os seres humanos, a Terra, os deuses, os outros, as outras dimensões, né? Todos que estão aqui estão inerentes ao sofrimento, mas o tempo que a gente vai permanecer nisso, aí é um grande problema nosso. Então, eu acho que é interessante a gente observar o tempo que a gente gasta sofrendo por alguma coisa. Porque sofrer por quê? Sofrer porque foi bom? Sofrer porque foi mal? Sofrer porque doeu? Doeu, claro que doeu. Aqui a vida ela é muito clara com o que ela quer com a gente. E ela ensina as voltas que o mundo dá. A forma como a vida ensina é uma forma dura. Não é uma forma passando a mão na cabeça. Aí vocês vão falar, mas Bárbara, você acha que os bilionários sofrem? Sofrem. De alguma maneira sofrem também. Todos estão aqui carregando a cruz do sofrimento, né? Se desligando dessa era de peixes, entrando dentro da era de aquário, que é a era da luz, né? E não são todos que vão ficar, a transição vai continuar, a gente está apenas engatinhando, mas ainda sentindo com muita força a energia de peixes, né? Ainda mais com a conjunção de Júpiter e Netuno, né? Que pede uma compaixão, um amor maior com o próximo. Netuno é uma oitava maior de Vênus. Então, ter empatia com o colega, empatia com as pessoas, ser gentil no dia a dia. Não adianta nada você dizer que você é um ótimo espiritualista se você vê uma pessoa andando na rua precisando comer um pão e você é simplesmente cego para isso. Então, felizes são daqueles que vivem praticando o amor.
O ódio é muito fácil. E a iluminação é um caminho difícil. É um caminho dolorido. Você lida com bastante assuntos difíceis de serem digeridos. Por isso que o Exac acontece com a Lua em Escorpião em oposição ao Sol em Touro. Né? É difícil, não é fácil, mas é transformador, é regenerador. A energia escorpiana ela pode transformar, ela pode regenerar. É Plutão também que rege. Plutão, que ele não pode matar, ele regenera. Então ele pode e deve regenerar. Até mesmo as nossas sombras, que são muito mal interpretadas. As pessoas ficam com medo, mas o medo é o medo de si próprio, é o medo de se conhecer. E a astrologia é muito bom para isso, para que a gente se entenda, para que a gente compreenda também as outras pessoas. Né? É uma ciência milenar. E para as pessoas que dizem que a astrologia não funciona, a astrologia não existe, blá blá blá, até mesmo de uma forma cientificamente comprovada, que Mercúrio retrógrado buga todas as redes sociais, dá sempre alguma pane, que a Lua influencia nas emoções, que a Lua influencia na pescaria, que a Lua influencia nas marés, que a Lua influencia no ciclo menstrual de uma mulher, que a Lua influencia nos partos. É só vocês olharem quando troca a Lua, como que fica as maternidades. Então é uma coisa que é um fato. As pessoas ficam, porque a astrologia não existe, a astrologia tal, e desconhecem totalmente o assunto, falam muita besteira. Perguntaram para Isaac Newton por que ele acreditava em astrologia, se ele era um cara tão inteligente. Ele respondeu que ele acreditava porque ele estudou, e a pessoa não. E a astrologia é um estudo para sempre. Eu iniciei meus estudos em 2008 e nunca parei de estudar. No mínimo 4 anos de dedicação extrema para você conseguir entender, mas nunca você vai parar de estudar. A astrologia é um estudo para sempre, porque sempre tem alguma novidade no céu, sempre está acontecendo coisas, sempre tem assuntos a serem atualizados. Então, a astrologia é um assunto que é para o resto da vida, mas é um assunto que é um estudo que transforma, né? Transforma nas entranhas do ser. O propósito da astrologia é tocar a alma das pessoas, fazer com que elas despertem para quem elas realmente são, para quem elas realmente, o que elas vieram realmente fazer aqui na Terra. Né? Ninguém está aqui de passagem. Aqui todos estamos com uma missão e temos que executá-las. É claro que quando a gente tem um objetivo, uma missão, existem várias formas de nos persuadir. Né? O próprio universo dá um jeito de tentar o eixo nodal sul, né? Puxar a gente para que a gente não faça, para que a gente não consiga. Mas da mesma forma que existem forças que motivam a gente a conseguir, a melhorar como seres. E é exatamente isso que o Exac traz, né? A morte e a iluminação, né? Que é quando ele morreu e renasceu. Sofreu muito. Aqui no Brasil, a gente vê as pessoas, o quanto elas sofrem. Netuno em Peixes, ele trouxe muitas doenças mentais, muitas doenças novas, muitos vícios. Netuno rege os vícios, rege também os alteradores de consciência, assim como Júpiter o escapismo. Então, muitas pessoas querendo fugir da realidade, e o Brasil é uma sociedade muito adormecida, com muitas coisas, futebol, samba e muitas outras coisas. E é preciso acordar. Essa energia pisciana coloca todo mundo num sono profundo. O mapa do Brasil, no mapa da República, é o Sol em Virgem, oposto Peixes. Esse eixo é muito complicado, porque é o eixo que carrega a cruz do sofrimento. É o eixo que carrega o pobre de mim, o coitado de mim, e fica sofrendo em muitas coisas. E a gente não é tão coitado assim. A gente pensa que a gente é coitado, mas a gente não tem muito. A gente não é muito coitado aqui na Terra, não. A gente tá aqui
e a gente tem coisas a resgatar aqui. Estamos aqui com um propósito. A gente tem que tirar esse pobre de mim de dentro de nós, porque esse pobre de mim faz com que a gente fique numa posição de coitados, e a gente precisa vencer isso e avançar, né? Essas conjunções piscianas, né, eu observando, igual o caso daquela paciente psiquiátrica que teve um relacionamento, ela era casada e teve uma relação com um morador de rua no qual ela estava tendo um surto psicótico causado por parafilia, né, esquizofrenia também, bipolaridade, viu mais de 4 diagnósticos dela. E ela internada dentro de uma clínica psiquiátrica, e o cara que expôs ela sexualmente para todo mundo virou galã, virou herói. Porque no Brasil a gente gosta de adorar palhaços e aloprados. Essa é a verdade. Quanto mais boçal ser, mais as pessoas gostam. Porque são muitos governos que não investem na educação. Por que vão educar? Por que vão ensinar? Deitados eternamente em berço esplêndido. Então, sempre vai dar um jeito de adormecer. Com certeza é um dos países onde lideram os vícios em álcool, em drogas, em medicamentos. Né? Então, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, a Cracolândia, no qual a gente vê muitas pessoas que perdem tudo, deixam tudo e vivem em função da droga. Isso é Netuno em Peixes, fazendo um grande estrago, né? Uma grande... ele trabalha o amor, ele trabalha a empatia, mas também anestesia, né, demais. E a nossa sociedade já é anestesiada já há bastante tempo. Então, somos povos novos, os brasileiros. Né? Então, somos povos que ainda precisamos nos aprimorarmos. Não somos povos antigos, somos novos. Somos CRD, como eu gosto de dizer. Uma mistura de português com o africano, com o índio, com o italiano, com o alemão, com o polonês. E saiu a gente. Ninguém aqui é raça pura. Ninguém é. Qual é a raça pura? A raça pura é os índios. A gente somos todos CRD, sem raça definida. E assim, eu vejo que no Brasil as pessoas são muito espiritualizadas e às vezes um tanto quanto cegas nisso. Por isso que é o país que mais explora as pessoas. A gente vê os templos, as igrejas, o que fazem. Além de adormecer, não ilumina ninguém e arranca até a cueca se for preciso. Isso não é a mensagem de Jesus, que é um mestre ascensionado, assim como Buda também. Não foi essa a mensagem que ele deixou para a Terra. Hoje Jesus se tornou um marketing. Essa é a grande verdade. É preciso a gente rever o nosso sistema de crenças também, né? O dogmático, né? O medo do que Deus vai castigar, o viver com o medo do castigo de Deus. Né? Esse medo é imposto para que haja o controle. Né? E Deus está em tudo. Deus é tudo. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Então ele é tudo. Ele é tudo, ele está em tudo. Então tudo é manifestação divina. Inclusive as coisas ruins. Se ele inventou a luz, ele inventou as sombras também. É importante entender isso. É importante se voltar para dentro, né? Mercúrio vai ficar retrógrado, tomar cuidado com o que vão ficar falando dos colegas. Saturno está registrando tudo isso. Né? Se você usa do seu poder verbal para poder auxiliar ou para difamar. As contas chegam. Né? E a conta de Saturno é uma conta um pouco alta. Né? No calor da emoção. O que você faz? É preciso ter o controle? Touro, deixa eu mudar o norte. Um touro. Touro tem o controle. É o primeiro fixo de todos, né? Ele é até relutante demais. É preciso ter o controle de si mesmo aqui na Terra. De quem você é. Quem você veio para ser. O que você tem que fazer. E não recuar.
A vida vai bater? Vai bater. Você vai sofrer ataques? Vai sofrer muitos ataques. Mas você precisa vencer isso e ser forte. Estamos entrando no novo, e o novo assusta, né? Pós-pandemia, e já vem mais vírus vindo por aí, guerras e guerras, o ser humano ainda é muito belical, as mulheres que não são unidas, não são socializadas para serem unidas. As mulheres, se elas se unissem, elas dominariam o mundo, sim, porque metade do mundo é mulher e a outra metade são filhos delas. Então, as mulheres, se elas estivessem no controle do mundo, talvez o mundo não estaria à beira de bombas atômicas. Então, o poder feminino que foi tão, mas tão descriminalizado. Tão, descriminalizado não, a palavra certa é criminalizado. As mulheres foram sempre colocadas como prostitutas, traidoras, figuras demoníacas, pelo patriarcado. Tudo que é extremo demais sempre faz mal. Então, a mulher, ela é mãe, ela cuida, ela zela, ela gera vida, ela é mais forte por natureza do que o homem. Que ela aguenta sorrindo, os homens não aguentam chorando. É só vocês verem quando um homem fica gripado, quando uma mulher fica. A diferença que é. Então, as mulheres precisam começar a perder o medo de que a colega vai roubar o meu namorado ou o meu marido e começar a se unir, dar as mãos e compreender a dor das outras. Porque se hoje a gente tem algum direito, é porque mulheres lutaram para isso. E a gente precisa lutar para que a gente não seja vulgarizada. As mulheres no Brasil, elas fora do Brasil já têm uma imagem um pouco ruim, infelizmente. Porque são cheios de preconceitos e não entendem a arte, né? Então o Brasil se torna até mesmo um turismo sexual. E muitas pessoas que acabam precisando, acabam caindo nesse mundo da prostituição e tudo mais. Que são assuntos tabus, que o Escorpião rege. O Escorpião rege todos esses assuntos. Que são assuntos que a gente não quer olhar, a gente não quer ver, mas está diante dos nossos olhos. Então, essa vulgarização é uma coisa ruim, porque nem todas as brasileiras são vulgares. Existem brasileiras que são mães, que são mulheres, que se dão respeito, que sabem andar, sabem chegar em qualquer lugar, sabem sair, sem precisar ficar com 15, 20. É claro que existem as outras que querem ficar com 15, 20 e também é um problema delas, é um corpo delas, tem que parar de ficar julgando o que as mulheres fazem com o corpo delas. Porque os homens ninguém julga, os homens têm livre acesso para atrair na sociedade. Eles têm carta branca para isso. A mulher não. A mulher é sempre a prostituta, é sempre a ruim da história. É muito mais fácil culpar a mulher, a louca, a surtada, né? Do que admitir os próprios erros. Então muitas coisas a gente precisa mudar. Da criação que a gente teve, da sociedade que a gente vive, mudar padrões internos também é importante. Vem aí dias muito fortes, muito intensos, a Terra pode sacudir, pode acontecer algumas mudanças climáticas extremas, pode ter terremotos, né, eventos oceânicos, guerras de poderes, guerras de domínio, guerras de controle, porque o ser humano ainda tenta dominar e escravizar o outro. A gente ainda é escravo de um sistema. Se você não trabalha, você não come e você morre. É isso. Por isso que a casa 2 é oposta a 8, né? Casa 2 natural de touro e 8 natural de escorpião, que rege as mortes, né? Então, talvez um momento para que as pessoas vejam o luto. Durante a pandemia, as pessoas passaram por muitos lutos. Perca de emprego,
relacionamentos que acabaram, entes queridos que foram embora. A dor do luto é uma dor muito difícil. É uma dor profunda que machuca lá dentro. Mas depois, por um tempo, o mundo fica meio no preto e no branco. Depois volta a ter cores. Volta a receber pinceladas de cores. E sai de lá do fundo do poço, as pessoas conseguem renascer como uma fênix que Escorpião rege. E nesse renascimento nasce coisas lindíssimas. Nasce coisas incríveis, projetos incríveis. Então é necessário vivenciar lutos, talvez que a gente não vivenciou. Tudo que a gente colocou para debaixo do tapete é hora de olhar isso, limpar isso, não ficar preso no passado. O passado serve como uma lição. O que a gente tem é o presente, por isso que se chama o presente. O que a gente tem é o agora. Então viva bem o agora, cuide bem de você agora. Mude por você. Perdoe, mas perdoe por você, para que você fique bem. Solta tudo que te faz mal e absorva o que te faz bem. Ouça o seu espírito, ouça a mensagem que a vida está tentando te trazer. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho que eu fiz esse vídeo para vocês. Namastê, um super beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.